Boa tarde. Boa tarde aos primeiros. Hoje a horas. Hoje já estava aqui à vossa espera. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde também a quem nos vai ou está a acompanhar através do direto do Facebook. Desde já agradecemos a vossa presença também. E boa tarde aos meninos que me têm acompanhado nestas últimas semanas. Já estamos quase a chegar a meio, não é? Vamos dar sempre este bocadinho de tempo para que entre toda a gente, porque se acomodem. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde também aos que nos estão a acompanhar através do Facebook. Sim, hoje é mais soft. Hoje vamos ficar com umas luzes das luzes. Sem dúvida, mais soft do que a de ontem, ok? Sem dúvida. Também com mais tempo, ok? Já agora, e que estão a falar nisso, alguma dúvida em relação à aula de ontem? Alguma pergunta que vos tenha saído sobre a aula de ontem que eu vos possa ajudar? Alguém tem alguma dúvida? Já agora, alguém quer dizer boa tarde ou boa noite aos colegas e expor a dúvida? Tudo tímido ainda? Vocês são muito tímidos. Eu pensava assim, ano novo, vida nova, agora até se vão atropelar, querem todos falar e eu não posso deixar falar todos, etc. Mas afinal continuam os mesmos soft. Aproveitando ali o termo da Joana. Ok, como eu estava a dizer... eu até uma nem digo para ela falar, porque ela então fala. Ok. Muito boa tarde então a todos, novamente. Ok, vamos dar então mais 2 minutinhos até às 18h35 para iniciar a aula. E também boa tarde para quem está, e agradecer desde já a presença, a quem está a seguir, a acompanhar-nos através do direto do Facebook. Eu é que não me calo, não é? Depois, aproveito também para dizer que vocês podem sempre consultar a nossa página do Facebook e do Instagram. Tem lá vídeos, etc., que podem rever e ver, portanto, e pôr likes, ok? Ou até pôr comentários, dizer o professor é um chato. Eu ia dizer um palavrão. etc. Ok, mais 2 minutinhos então, ou mais 1 minuto neste momento. E iniciamos então. Dúvidas? Vou perguntar outra vez. Dúvidas em relação à aula de ontem? Fizeram a avaliação? Toda a gente concluiu a aula? Sim? Não? Pronto, mas já está lá a gravação. Portanto, quem quiser rever a aula já pode rever a aula. Ok? Portanto, já está lá disponível a gravação para, obviamente, vocês, alunos em formação, reverem a mesma. Ok? Portanto, já coloquei lá. Pronto. Quando é assim, quando vocês façam testes, certo, Marta? Isso é sempre o aviso normal, façam, pratiquem mais um bocadinho, e se depois não há problema nenhum em esperarem um dia ou dois pela gravação e reverem a aula, ok? Porque, como vocês podem fazer sempre a aula em direto, mesmo não tendo concluído a aula de ontem, vocês hoje podem estar aqui em direto a fazer esta aula e, se perceberem, concluir esta aula. E amanhã, como não há aula, por exemplo, faziam a aula que tiveram mais dúvidas ou que acharam que têm mais dúvidas. No teu caso, Marta, certo? Que, pronto, agora é esperar às 48 horas, mas hoje podes fazer essa e podes fazer esta
e obviamente concluir se não tiveres dúvidas. E, entretanto, amanhã, certo? Fazendo as 48 horas já podes voltar a tentar, mas pratica, faz testes temáticos, lê aquelas perguntas que lá estão antes de fazer a avaliação e revê a aula. Portanto, já está lá a aula para vocês reverem. Está bem? Ora bem, vamos então iniciar. Já está no horário que eu disse para que íamos começar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Não esquecendo, mais uma vez, os convidados que estão, ou quem está a assistir através do Facebook, e agradecer aos mesmos a presença, certo? Obrigado por estarem aí. Espero que gostem da aula, certo? Para os outros meninos, a informação é mais do mesmo, no sentido de aturarem aqui um bocadinho o chat, ok? Que é para o vosso bem, certo? Que vocês vão perceber que é para o vosso bem. E se fizerem direitinho, as coisas até correm bem, ok? Muito bem. Como eu disse, vamos falar na visibilidade reduzida e insuficiente, ok? Porque é a parte final, digamos, da aula de ontem, certo? E depois, sim, vamos, que é os objetivos reais, boa tarde, os objetivos reais da aula de hoje, que estamos, peço desculpa, no MCOM 8, portanto, a aula 8 do módulo MCOM, do segundo módulo, ok? E hoje é a iluminação. Basicamente, o que vamos falar é nas luzinhas do veículo, desde as luzes de cruzamento, as luzes de presença, as luzes de estrada, certo? As luzes de perigo, vamos perceber o que é isto, não é? Luz de nevoeiro, certo? As luzes de presença lateral, as placas sinalizadoras dos veículos, portanto, há determinado tipo de veículos que vão ter um tipo de placas de sinalização que vão indicar que, por exemplo, que são pesados ou que são longos e diz veículo longo, etc. As luzes intermitentes que nós já falámos, que é aquela situação da luz rotativa azul e da luz rotativa amarela, portanto, esta parte até já é falar. E depois, na circulação com a avaria das luzes, ou seja, vamos falar em algumas contornações em relação a quando nós não temos um determinado tipo de luz, ok, de sinalização luminosa, qual é a contornação que metemos, se podemos circular, se não podemos circular, etc. Bem, vocês aqui vão perceber principalmente que as luzes mais importantes de um veículo são as luzes do lado esquerdo, que são normalmente, ou em regra geral, o meio da via, ou seja, o meio da estrada, certo? Então são essas luzes mais importantes. E quando nós não temos esse sistema luminoso a funcionar, principalmente do lado esquerdo, é parar imediatamente, ou seja, basicamente não poderemos circular, ok? Pronto. Depois, isto aqui vai estar separado vamos começar pelas luzes da frente, ou seja, que ligam quando nós... que ligam à frente e depois as que ligam atrás também, ok? Portanto, vamos começar sempre à parte, ok? Começar pelas luzes da frente e depois as luzes que acendem atrás num veículo. Como eu disse, a primeira situação é... Já conseguem ver aí o vídeo? Sim? Ok? Ótimo, então. Neste momento até está parado. Primeira situação que vocês têm que perceber é que a definição de visibilidade reduzida ou insuficiente. E tem que interpretar bem esta definição. Porque depois saímos coisas parecidas em perguntas, etc. E vocês confundem com aquilo que eu vou dizer, ou que está aí escrito. É considerado visibilidade reduzida ou insuficiente sempre que nós não avistamos a largura da faixa de rodagem, ou seja, a largura da faixa de rodagem que pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 metros, largura da faixa de rodagem, numa extensão para a frente 50 metros. Ou seja, basicamente é quando nós não conseguimos, nós estamos aqui, certo? E temos a situação da faixa de rodagem, depois temos a linha, não é? Depois temos aqui, até pode ter duas vias de trânsito para lá e uma para cá. Nós não conseguimos ver a largura da faixa de rodagem, seja ela qual for, certo? Para a frente 50 metros. Numa extensão de 50 metros. Quando nós não conseguimos ver, então, 50 metros para a frente, certo? É considerado, ou 50 metros, ou seja, se não virmos 30, 40, obviamente é a visibilidade reduzida. Se virmos 51 metros, 55 metros, 60 metros para a frente, já não é visibilidade reduzida ou insuficiente. Ok? Portanto, até 50 metros, se nós virmos 50 metros para cima,
não é visibilidade reduzida ou insuficiente, é, ok, boa visibilidade, certo? A partir do momento que nós não conseguimos ver, então, a largura da faixa de rodagem numa extensão de 50 metros, é considerado visibilidade reduzida ou insuficiente. Não é extensão e largura de 50 metros. É largura da faixa de rodagem numa extensão de 50 metros. Porquê é que eu disse aquilo de extensão e largura? Porque saem muitas questões onde diz: quando aumentamos a faixa de rodagem numa extensão e largura 50 metros. Estão-nos a dizer 50 metros para o lado, 50 metros para a frente. Não. É largura da faixa de rodagem, seja ela qual for. Ok? Boa noite, Fernando. Numa extensão para a frente de 50 metros. E depois também temos que pensar o que é que pode provocar essa visibilidade reduzida ou insuficiente. Que pode ser, como vocês estão a ver aí, as condições atmosféricas, desde nevoeiro, chuva intensa, queda de neve. Ok? Então, pode ser por isso que nós não tínhamos a tal visibilidade reduzida, ou por isso é que temos essa visibilidade reduzida ou insuficiente. Ok? Como pode ser pela fisionomia da via, curvas, lombas, certo? Então, a própria via faz com que a gente não consiga, às vezes uma curva mais fechada, não conseguimos ver para a frente 50 metros, certo? Ok? E depois também pode ser considerado quando, lá está, a fisionomia da via. E depois também pode ser considerado visibilidade reduzida o suficiente, por exemplo, quando nós temos, que é uma das que sai muitas vezes, inúmeros veículos em circulação. Ou seja, se tiverem muitos carros à nossa frente, principalmente se o carro que for à nossa frente for um veículo pesado, o que é que ele nos vai tirar? Vai-nos tirar a visibilidade. Ou seja, se nós formos colados a ele, nós não vamos ver 50 metros para a frente. Então, nessa situação, também é considerado que a visibilidade é reduzida ou insuficiente. Embora eles não façam muito essa diferenciação entre reduzida e insuficiente, eu considero que quando é reduzida tem a ver com a situação das curvas, a situação do aglomerado de veículos, e quando é insuficiente tem a ver, por exemplo, a chuva. Nós até se calhar conseguimos ver 50 metros para a frente, mas não é uma imagem nítida. Então eu atribuo a visibilidade insuficiente às condições atmosféricas adversas. Certo? A visibilidade reduzida eu atribuo mais às situações da fisionomia da via, das curvas, das lombas, certo? E à situação esta situação que vocês estão a ver aqui, de veículos à vossa frente que não vos permitam, ok, ver então a tal extensão de 50 metros. Perceberam esta diferenciação também? E atenção às situações. Não se esqueçam também que nuvens de pó, nuvens de fumo, apesar de não ser condições ambientais adversas, obviamente, se existirem nuvens de fumo e nuvens de pó, vocês também não vão conseguir, certo? Está a terem uma boa visibilidade. Depois é estas situações aqui que nós temos que ter, que isto também tem a ver com a fisionomia da via ou a fisionomia do local. Às vezes estamos parados num stop e temos casas de um lado e do outro e a gente não vai-se a perceber que está a aproximar-se um veículo. Não tem contacto visual, portanto, não tem visibilidade para esses veículos do local ou para a faixa de rodagem onde nós vamos passar a circular. Ou então, como vocês viram ali, a situação da saída das garagens e depois a situação à noite, em que, obviamente, pela falta de luz, certo? É necessário termos outro tipo de procedimentos, certo? Para termos a tal visibilidade. Ok? Está entendido isto da visibilidade reduzida ou insuficiente? Perceberam? Basicamente o que eu sei é isto que eu vos falei. Agora, obviamente, vocês não têm que se concentrar apenas naquilo que vos pode sair, mas sim depois, no vosso dia-a-dia, perceberem que neste tipo de situações vão ter determinados tipos de procedimentos, o tal dever, que vamos falar agora e vamos reforçar agora na matéria seguinte, que é o ver e sermos vistos. Portanto, vai haver procedimentos, para além da adaptação da velocidade,
ok? Vai haver outro tipo de procedimento que nós temos que ter sempre que a visibilidade seja reduzida ou insuficiente, que é a moderação da velocidade, depois o aumentar a distância de segurança, portanto, devemos circular mais longe do veículo do veículo que vai à nossa frente, por exemplo, ok? Etc, etc, etc. Portanto, terem sempre atenção a estas... E depois, há a situação da utilização das luzes, que são situações que nós agora vamos falar. Que tipo de luz é que nós temos que utilizar em determinados tipos de situações. Embora algumas a gente já falou, mas agora vamos, obviamente, reforçar e dar nome às luzes, etc. Dar-lhe outro nome. Normalmente vocês dizem mínimos, médios e máximos. Já ouviram falar? A maior parte de vocês, com certeza. Agora vamos trocar por presença, cruzamento e estrada. Ok? Portanto, vamos, obviamente, dar isto tudo direitinho. Pronto. Em relação à visibilidade reduzida e insuficiente, está... Vamos até cortar aqui o vídeo e vamos, então, para a situação das luzinhas. Muito bem. A primeira situação que nós temos que perceber é que qualquer veículo deve ter dispositivos de iluminação, de sinalização luminosa, que servirão para iluminar, ok? Os refletores, vai haver refletores também e vamos falar nos mesmos, que são, quando iluminados por uma luz de outro veículo, refletem a luz e tornando o nosso mais visíveis, ok? E todos eles com uma função. Aliás, desculpem, com duas funções, que é o ver e o ser visto. Então, qualquer veículo deve ter dispositivos de iluminação, de sinalização luminosa e refletores para permitir vermos, dar luz e ser visto. Ok? Os dispositivos de iluminação são as luzes de estrada, as luzes de cruzamento, as luzes de nevoeiro à frente e a marcha atrás. Ou seja, são as luzes que iluminam. As luzes que iluminam de um veículo são as estrada ou máximos, que é a mesma coisa. As luzes de cruzamento ou médios, que é a mesma coisa. As luzes de nevoeiro, mas só a luz de nevoeiro da frente. Nós vamos já individualizar isto. Ok? Portanto, as luzes de nevoeiro da frente são as que iluminam. A luz de nevoeiro atrás, que vai ser até a única obrigatória, não ilumina. É só para tornar o nosso veículo mais visível. Ok? E a luz de marcha atrás são luzes, então, que iluminam, dão luz, fazem-nos ver. Ok? Os dispositivos de sinalização luminosa são as luzes de presença, que são os mínimos. Os piscas são as luzes de mudança de direção, que é a mesma coisa. As avisadoras de perigo, que vocês chamam 4 piscas. Ok? As luzes de travagem e as luzes no nevoeiro à retaguarda. Basicamente, estas são aquelas que nos permitem nós sermos vistos. Luzes de presença, mudança de direção, avisadoras de perigo, travagem e nevoeiro à retaguarda. As luzes de presença, de cruzamento e de estrada, de nevoeiro à retaguarda, devem ser utilizadas desde do anoitecer ao amanhecer. Portanto, qualquer sistema de luzes, certo, deve ser utilizado desde o anoitecer, regra geral, desde o anoitecer até ao amanhecer. É claro, no caso da situação da luz nevoeiro à retaguarda, certo, é quando existe o fenómeno nevoeiro. Ok? Estas luzes, e principalmente as luzes de médias ou de cruzamento, também devem ser utilizadas durante o dia quando existam condições ambientais que tornem a visibilidade insuficiente. Deixem-me só agora parar aqui um bocadinho o vídeo. Ok? Portanto, há determinadas luzes, e principalmente as luzes de cruzamento ou médios, que apesar de ser utilizadas, apesar de iluminarem, vão ter que ser utilizadas durante o dia, certo?
quando existam condições atmosféricas adversas. Assim como, por exemplo, as luzes no nevoeiro, podemos utilizar se houver durante o dia nevoeiro. Ok? Regra geral, utilizamos as luzes do anoitecer ao amanhecer. Correto? Mas depois vai haver situações, certos locais, certos locais, que vão ser obrigatório, mesmo durante o dia, utilizarem as luzes médias ou de cruzamento. Se a partir do momento não o fizermos, ou seja, é obrigatório utilizarmos as luzes regulamentares e não o estamos a fazer, nós estamos a cometer uma infração grave, regra geral, grave. Não se esqueçam sempre disto. Regra geral, qual é? Grave. Se praticado na autoestrada, a contornação passa a ser, ou nas vias reservadas a automóveis e motociclos, a contornação passa a ser muito grave. Ok? Isto é muito, mas muito importante. Vamos então começar pelas luzes da frente de um veículo. Ok? As luzes que um veículo vai ter à frente são as luzes de presença ou mínimos, as luzes de cruzamento ou médios, as luzes de estrada ou máximos e as tais luzes no nevoeiro que, como ali diz e bem, são facultativas. É claro que se vocês agora olham para um veículo, normalmente, sim, vou já repetir, normalmente todos os veículos têm luzes no nevoeiro à frente, mas não é obrigatório por lei ter luz no nevoeiro à frente. Ok? A obrigatoriedade de um veículo ter luz no nevoeiro é à retaguarda do lado esquerdo do veículo. Certo? Portanto, por isso é que ali diz luz no nevoeiro é facultativa à frente. Portanto, as luzes que um veículo tem à frente são as luzes mínimas ou luzes de presença, médios ou luzes de cruzamento, máximos ou luzes de estrada e os luzes de nevoeiro que são facultativas. Têm que funcionar, mas estas luzes de nevoeiro só podem ser utilizadas em caso de condições atmosféricas adversas, nomeadamente nevoeiro. Ok? Vamos então começar a falar uma a uma das luzes que temos então à frente. As luzes de presença ou mínimos apenas vão indicar a nossa presença. Ou seja, vocês não têm, ok? Ou não podem circular, estar em movimento apenas com estas luzes ligadas. Elas não iluminam. Lembram-se que eu falei há bocado? Falei nos médios, falei nos máximos, falei na luz no nevoeiro à frente e falei na mais atrás. Luzes que iluminam. Portanto, quais as luzes que iluminam no veículo? Não metam luzes de presença ou mínimos, porque as luzes de presença ou mínimos apenas indicam a nossa presença. Ou seja, nós estamos imobilizados, estamos em mínimos. Paramos durante a noite para largar um passageiro, ok? Fomos para a noite e vamos deixar o colega à casa, ok? Pisquinha, paramos, ok? Vamos ficar ali só um bocadinho, luzes de perigo, 4 piscas e mínimos. Não podemos estar parados em médios, nem muito menos em máximos. Portanto, são luzes apenas são utilizadas quando nós estamos imobilizados. A partir do momento que iniciamos a marcha ou retomamos a nossa marcha, já não podemos estar só com as luzes mínimas. Ok? Luzes, muito importante. Tem que permitir, que é uma das coisas que também sai muitas vezes, que outro veículo nos consiga ver a pelo menos 150 metros. Portanto, estas luzes são duas luzinhas brancas à frente. Vamos, quando dermos as luzes traseiras, perceber que ao mesmo tempo que acendem estas duas luzinhas brancas à frente, vão acender duas luzinhas vermelhas atrás, mais ou menos na extremidade do veículo, que é para indicar-nos os limites do nosso veículo. Chamam-se então luzes de presença, que
nos veículos que tenham mais de 6 metros de comprimento, vão ter obrigatoriamente que ter luzinhas laterais destas. Portanto, ao longo do caminhão, digamos, ao ligarmos os mínimos, para além dessas duas brancas à frente, vão acender na parte lateral, ao longo do veículo, essas luzinhas. E para os veículos que tenham uma largura superior a 2 metros, ok? Vão ter também luz de presença em cima. Para além de terem duas em baixo, tem na cabine em cima, também tem duas luzinhas de presença que acendem uma de cada lado. À frente será sempre branco, as laterais também, e atrás será vermelhas. Isso são as luzes de presença. Não andamos só, não podemos circular apenas e só com as luzes de presença ligadas. Estas luzes não iluminam. Só são utilizadas quando nós estamos imobilizados. É claro que, ok? Nós, para ligarmos, ou seja, quando começarmos a marcha e ligarmos os médios, elas vão ficar ligadas na mesma. O que eu estou a dizer é que nós não podemos estar em circulação apenas com as luzes de presença ligadas. Temos que ligar os médios a partir do momento que estamos em circulação, que são as próximas luzes que vamos dar. Ok? Portanto, indicam luzes mínimas ou luz de presença, indicam a nossa presença, daí ser também luzes de presença, ok? Duas luzinhas vermelhas, desculpem, duas luzinhas brancas à frente, no caso dos automóveis, é claro, se for um motociclo é uma à frente e, regra geral, uma atrás, por exemplo, ok? Portanto, duas luzinhas, que é isto principal que vocês precisam saber, duas luzinhas brancas à frente, duas luzinhas vermelhas atrás. Veículos com mais de 6 metros de comprimento vão ter também luzes de presença laterais, e veículos com mais de 2 metros de largura vão ter luzes de presença em cima. Vai-vos aparecer uma imagem mais à frente que demonstra isto que eu vos estou a dizer agora. Ok? Por exemplo, estas luzes de presença são luzes que, lá está, imagina que vos sai uma pergunta. Vocês estão a circular e aproximam-se, não aproximam-se, estão parados numa passagem de nível. Estamos à noite, ok? Estamos à noite, certo? E vamos parar numa passagem de nível, certo? Então o nosso carro está lá parado, as cancelas estão fechadas e nós temos que estar lá parado que o comboio passe. Se como estamos parados, a resposta que vocês têm que luzes é que eu devo utilizar, ok? É as luzes mínimas. Porque nós estamos parados à espera que a cancela abra. Ou seja, paramos, estamos em médios, na aproximação vai ser médios, estamos em circulação. Estamos parados à espera que a cancela abra. Ok? Estamos imobilizados, vamos pôr o carro em mínimos. Ok? Os mínimos, um carro parado com os mínimos ligados tem que tornar-se visível, tem que ser visível a pelo menos 150 metros. Os veículos com mais de 6 metros de comprimento têm que ter luzes de presença laterais. E os veículos com mais de 2 metros de largura têm que ter luzes de presença no canto superior em cima. Como eu disse, vai ser projetada uma imagem daqui a pouco que vos vai ajudar nesta situação. Ok? Portanto, aqui não é muito visível neste. Estão a ver ali, meia amarelada de lado. Ok? Atrás as tais vermelhinhas. Este não tem aqui em cima. Aqui em cima na cabine, na parte de cima da cabine, aqui em cima devia ter também duas luzinhas brancas. Mas há um que vai aparecer lá ao fim. Pronto. Depois, luzes médias, luzes de cruzamento, que é a mesma coisa. E vocês podem decorar mesmo neste sentido. Regra geral, são estas luzes que nós utilizamos no cruzamento. São as luzes mais importantes que o veículo tem. São as que vão sair... Mais perguntas são as que vocês mais utilizam. Ok? E vamos perceber porquê. Primeiro, médios ou luzes de cruzamento. São as primeiras luzes que nós ligamos que iluminam, que nos permitem ver. Ok? Não podem iluminar mais que 30 metros. Portanto, a distância máxima a que os médios ou luzes de cruzamento podem iluminar é 30 metros. Não podem iluminar mais de 30 metros para a frente. Porque se iluminarem mais 30 metros, passam a ser máximos. Ou seja, podem-nos provocar
encandeamento. Então, não podem iluminar mais que 30 metros para a frente do veículo. Ok? Cor. Só acendem à frente. Ok? Só acendem à frente. 2 luzinhas ou brancas ou amarelas. Portanto, os médios podem ser brancos ou amarelos. Tem é que ter sempre a mesma cor dos máximos. Ou seja, se os médios forem brancos, os máximos também terão que ser brancos. Se os médios forem amarelos, os máximos também têm que ser amarelos. Ok? Como eu estava a dizer, estas luzes são utilizadas durante a noite no cruzamento com outros veículos. Ou seja, sempre que vocês tenham um veículo à vossa frente ou de frente para vocês, a uma distância inferior a 100 metros, vocês têm que utilizar os médios. Não vamos poder utilizar os máximos, porque senão provocamos encandeamento. Então, por isso é que se diz, no cruzamento com outros veículos, nós temos que utilizar os médios. Sempre que estejamos perto de um veículo, ou seja, a menos de 100 metros de um veículo que circula à nossa frente ou que venha de frente para nós temos que circular em médios. Ok? Sempre que a iluminação, por exemplo, dentro de uma localidade, se houver boa luz pública, estamos à noite e há boa luz pública, vocês não precisam utilizar os máximos. Mesmo que não tenha ninguém à nossa frente, certo? Nós podemos ir em médios porque conseguimos ter a tal visibilidade. Se conseguimos ter a tal visibilidade, nós não precisamos ligar os máximos, podemos ir em médios. Agora, para vocês perceberem então ainda mais a situação da importância que tem estas luzes, as luzes de cruzamento, ok? É nas outras situações, fora isto que eu acabei de dizer, que mesmo durante o dia, há situações em que vocês vão ser obrigados a utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento. Quando existam condições atmosféricas adversas que prejudiquem a visibilidade, chuva mais intenso, nota-se, ou seja, como tem estado estes dias de chuva em que a visibilidade não é tão grande, não é tão óbvia, ok? Portanto, há ali uma redução normal da visibilidade. Nesse tipo de situações, ok? Vocês têm que utilizar os médios ou luzes de cruzamento. Portanto, qualquer veículo, independentemente do veículo, certo? Vocês, quando existam condições atmosféricas adversas, vocês têm que utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento. Depois, há a situação dos túneis, que é a entrada, o que é que tem? Aquele sinal de obrigação redondo azul que tem a luz de uma luzinha desenhada lá dentro, o símbolo de uma luz, que é os médios. Portanto, aquela que nós vimos, a obrigação da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. Então, temos certos locais em que é obrigatório, por sinalização, imposto por sinalização, ok? A utilização de luzes médias ou luzes de cruzamento. Nas vias de sentido reversível, aquelas vias que nós já falámos na sinalização luminosa, já falámos nas marcas rodoviárias, que pode haver alternância de sentidos dependendo da intensidade. Não é novidade para vocês que nós já falamos nisso. Todo o veículo circula numa via de sentido reversível, uma via com essas características, ok? Também tem que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento. Depois, independentemente de existir condições de visibilidade ou não, ou seja, durante o dia, independentemente de existir condições de visibilidade ou não, há um determinado tipo de veículos que têm que andar sempre com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Qualquer tipo de motociclo, seja motociclo simples, 2 rodas, seja triciclo, seja os papa-reformas ou seja os quadriciclos, qualquer classe de motociclo, independentemente de estar bom ou mau tempo, pode estar o melhor tempo do mundo, tem que andar sempre com as luzes de cruzamento ligadas. Sempre, ok? Com as luzes de cruzamento ligadas. Há alguma dúvida?
E não só os motociclos. Veículos que transportem afetos ao transporte de crianças, veículos afetos ao transporte de mercadorias perigosas, aqueles que têm o tal painel laranja que nós falámos ontem da ponte 25 de Abril, que eles estão limitados, certo? Àquelas horas. Portanto, sempre que eles transportem mercadorias, ou seja, vão carregados, esses veículos também têm que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas. Classe dos motociclos, ok? Classe dos motociclos. Veículos afetam ao transporte de crianças e veículos afetam ao transporte de mercadorias perigosas. Estes, independentemente do tempo, independentemente das condições de visibilidade, têm que levar as luzes de cruzamento ou médios ligados. Nestes casos em que a utilização das luzes médias é obrigatória, obviamente, o ligar umas luzes, vou parar aqui, está nos maços, o ligarem umas luzes médias ou ligar umas luzes de cruzamento durante o dia, nessas condições, vocês não vão ver nada. Portanto, ao ligarmos essas luzes, é para simplesmente indicarmos, tornar-nos mais visíveis aos outros condutores. Portanto, a utilização dos motociclos, a obrigatoriedade da utilização por parte dos motociclos das luzes de cruzamento ou médias ligadas sempre é para os tornar mais visível aos outros. Ok? A situação de utilizarmos dos condutores dos automóveis durante o dia, quando as condições atmosféricas são adversas, utilizarem as luzes médias ou de cruzamento, são para ser vistos, para tornar-nos mais visíveis aos outros. Não é para vermos melhor neste caso. São luzes que iluminam, mas neste caso é para indicar-nos a nossa presença, para nos tornarmos mais visíveis aos outros, ok? Mas, desculpem, médios iluminam até uma distância máxima de 30 metros. Não podem iluminar mais que 30 metros. Tudo isto que eu acabei de falar é o importante. Reparem, luzes mínimas, presença, parado para indicar a nossa presença. Luzes médias, cruzamento, porque são utilizadas no cruzamento com outros veículos. Isto é só para vocês ligarem. Ser-vos mais fácil meter o outro nome, digamos. E agora luzes de estrada. O que é que eu disse há bocadinho? Que vocês poderiam utilizar os médios no cruzamento com outros veículos. A partir do momento que vocês estão sozinhos, entre aspas, com a estrada, ou seja, não tem nenhum veículo, nenhuma pessoa, nenhum animal à vossa frente, vocês podem utilizar, à vossa frente ou de frente para vocês podem utilizar as luzes máximas. E estas luzes máximas têm que iluminar 100 ou mais metros. Portanto, a distância mínima é 100 metros. Médios, distância máxima 30. Máximos, distância mínima 100. Tem que iluminar 100 ou mais metros para a frente. Mais duas luzinhas brancas que acendem à frente ou amarelas. Médios amarelos, máximos amarelos. Médios brancos, máximos brancos. Iluminam até uma distância máxima... Desculpem, iluminam até uma distância mínima de 100 metros. Não se esqueçam disto. Máximos ou luz de estrada, quando eu estou sozinho com a estrada. Quando circulo num local onde não existe a visibilidade e não tenha quer veículos, pessoas ou animais. Porque se eu, e é uma das contornações que existem muito graves, portanto, se eu utilizar os máximos de forma a provocar encandeamento, que é perda momentânea de visão provocada por uma luz forte nos olhos, ok? Isso chama-se encandeamento. Se for provocado esse encandeamento para as luzes máximas do nosso veículo, o condutor está a cometer uma infração muito grave. O condutor encandeado não pode responder à infração. Ou seja, o que é que tem que fazer? Reduzir a sua velocidade
deixa-me só parar aqui, reduzir a sua velocidade, encostar-se o mais possível para a direita e guiar-se pela guia da estrada. Ok? Esperem só um bocadinho. Ok? Desculpem lá. Já estou cá de novo. Portanto, quando vocês são iluminados, então, quando há outro veículo a provocar-vos o encadeamento, certo? O que vocês têm que fazer é não responderem. Não é, ok, vamos ligar os máximos também, vamos castigá-lo. Não, é abrandarem, encostar-se o mais possível para a direita e guiarem-se pela guia da estrada. Outra coisa importante, não sei se vocês repararam, mas o condutor vai mexer, vai com a mão ao espelho. Querem ver? Isto é a parte dele se guiar pela guia. Estão a ver ele com a mão para o espelho, para o retrovisor interior. Repararam ou não? Alô? Repararam? Sabem o que é aquilo? Quando um veículo que vem atrás de nós e vai com os máximos, ok? Quando um veículo vem atrás de nós e vem com os máximos, se vocês fizerem aquilo, tem lá uma pecinha no vosso espelho, retrovisor interior, vocês simplesmente regularem essa pecinha, simplesmente a luz dos máximos do veículo que vem atrás deixa de incidir. Vocês continuam a conseguir ver para trás, ok? E a luz já não incide sobre os vossos olhos, dos máximos. Portanto, é uma pecinha para vos proteger em relação a isso. Ok? Tipo, alguns têm uma rodinha, outros têm um botãozinho, vocês mexem, aquilo simplesmente vocês continuam a conseguir ver na mesma para trás, certo? E a luz do veículo de trás, que vinha com os máximos, já não reflete nos vossos olhos. Portanto, isto é um à parte, digamos. Ok, em relação aos máximos, tudo ok? Percebido? Estas são as luzes à frente. Depois tem a situação das luzes de nevoeiro, ok? Em relação às luzes de nevoeiro, só pode, à frente são facultativas, são brancas, iluminam tão bem, ok? São brancas, iluminam tão bem, certo? Mas são facultativas. Os carros podem não ter. Portanto, não é uma luz obrigatória. A partir do momento que tem que funcionar, obviamente, mas só podem ser ligadas, ou seja, só podem utilizar as mesmas quando existem condições de nevoeiro. Ou seja, quando existe mesmo uma dificuldade na tal visibilidade. Certo? Então, ok, vamos ligar, que são estas luzinhas que vocês estão a ver aqui em baixo. Tenho ali o exemplo do Smart, certo? Que são duas luzinhas brancas. Okay? Mas são facultativas, não são obrigatórias. Aliás, vai ser obrigatória a luz no nevoeiro, mas é à retaguarda. Esse sim temos que ter. É obrigatório, é só uma luz e é uma luz vermelha e essa já não ilumina. Essa já torna a nossa traseira, principalmente o limite esquerdo, ok? Mais visível. Por isso é que ela é obrigatória do lado esquerdo, pode ter dos dois lados, mas obrigatório, a lei é uma luz vermelha do lado esquerdo do veículo, na extremidade esquerda do veículo, atrás, obviamente. Ok? Muito bem. Luzes que o veículo tem atrás. Luzes de presença. Como nós vimos, eu há bocado disse, vai acendem duas luzinhas brancas à frente e acendem duas vermelhinhas atrás. Portanto, tem na mesma. De resto, como vocês estão a ver, já não tem mais nenhuma. Tem só a luz de nevoeiro. De resto, não tem mais nenhuma atrás. Certo? Portanto, das que nós falámos à frente. Portanto, tem as luzes de presença, ou mínimos, que é a mesma função, apenas são duas vermelhas, e a função é tornar o nosso visível à retaguarda. O nosso veículo tem que ser visível a pelo menos 150 metros. Ok? Certo? Depois temos as luzes de travagem, que é quando acionamos o travão de pé, que vocês chamam de travão de pé, que chama-se travão de serviço. A tal luz no nevoeiro. A luz de marcha atrás, que também não é obrigatória. Não é obrigatório os veículos terem. Portanto, não é uma luz obrigatória, mas tem que funcionar e ilumina. É a única luz que ilumina para trás. Ok? E depois temos a luz da chapa de matrícula, que são duas luzinhas que a função delas não é iluminar os anós, ou seja, fazer com que a gente veja para trás, mas sim tornar a nossa matrícula visível. Certo? Pronto, agora vamos ver uma a uma. Luz de presença, como já falámos.
Ok? Então temos aqui o exemplo, não é? Então as tais luzinhas vermelhinhas. Este veículo, como é um veículo pesado e tem a tal largura superior a 2 metros, tem aquelas na pontinha também, mais duas, complementa-se com duas luzinhas vermelhas, portanto para trás vermelhas. Num carro normal, não sei se tem aqui, deixem-me ver. Eu acho que também vai esse. Ok. Basicamente, deixem-me saber, é aquelas luzinhas, aquelas duas luzinhas vermelhas que vocês veem ali acesa. Ok? Portanto, são as tais luzes de presença. Ok? Duas luzinhas vermelhas que não são muito intensas, simplesmente lá está, para percebermos a dimensão mais ou menos do veículo. Ok? A tal situação que nós falámos há bocadinho de tornarem o veículo visível a pelo menos 150 metros. São estas duas luzinhas vermelhas que vocês estão a ver aí atrás. Depois, entretanto, ele liga o indicador de mudança de direção. Ok? Depois temos as luzes de travagem. Ok? Que normalmente agora até nos carros novos acende aquele LED em cima. Certo? Portanto, para além das duas luzinhas normais que tem, que é nós acionamos e acendem assim duas luzinhas mais fortes um bocadinho, alto, o carro da frente está a travar, portanto, atentos. Se ele está a travar, nós se calhar vamos também precisar de o fazer, portanto, sempre atentos, obviamente. Não servem para tornar o carro da frente mais bonito, nem aquele LED surgiu para isso, para o carro ainda ficar mais bonito, é para tornar mais visibilidade e para vocês perceberem, ok, aquele carro, aquele veículo que está, o veículo que vem à nossa frente está a efetuar uma travagem, portanto, está, o condutor acionou o travão de serviço, o travão que vocês chamam de travão de pé, ok? Então, acende essas duas luzinhas vermelhas e acende, normalmente agora nos carros novos, aquele LED em cima para tornar mais visível, ok? Então, também nada de mais. Okay. Portanto, cuidado com estas situações. Ele está a trabalhar, como vocês viram, acenderam aquelas luzinhas mais intensas, ó, como vocês viram, ok? Atenção que ele está a trabalhar, vamos estar atentos que nós também temos que trabalhar para evitar este tipo de situações que vocês estão a ver aí. Depois, a situação da luz no voeiro, ok? Como vocês estão a ver aí, é só obrigatório do lado esquerdo atrás e é uma luzinha tipo a luz de travagem, só que fica sempre, nós ligamos, certo? Ligamos os médios, ligamos também as luzes no voeiro, ok? Porque para ligar as luzes no voeiro, se somos obrigados a ir com a luz no voeiro, vamos estar obrigados a ir com as luzes médias. Portanto, para ligarem as luzes no voeiro, vocês têm que estar com as luzes médias do vosso veículo ligadas, ok? Certo? E acendem então aquela luzinha mais intensa que fica sempre acesa, certo? Sempre que esteja ligada, ela fica lá. Basicamente é uma luz de trabalho, mas sempre fixa. Ok? Portanto, também é para vocês perceberem. Deixa-me ver se aqui aparece alguma imagem. Normalmente, neste tipo de situações, é uma luz que é mais facilmente nós reparamos ou vemos o veículo que vai à nossa frente quando ele está com a mesma ligada. Não é a resolução do problema. Ok? Portanto, obviamente temos que ter outro tipo de cuidado e, mais uma vez, a moderação da velocidade, porque existem condições atmosféricas adversas, ok? Portanto, não é por aquele carro da frente ir com as luzes a luz no voeiro acesa que a gente o vai ver mais facilmente. Ajuda, sim, mas não me resolve os problemas todos. Ok? Pronto. Depois temos as luzes de perigo. E as luzes de perigo têm a ver com os indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. Indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. Que vocês gostam de chamar 4 piscas. Não existe muito mais agora, ok? Muito mais agora que a maior parte dos carros tem. Onde é que tem os piscas? Tem piscas aonde? Ou de lado, ou no espelho. Portanto, 4 piscas, já, a maior parte dos carros, 4 piscas já não tem. Certo ou errado o que eu estou a dizer? Portanto, os indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo ou luzes de perigo. Ok? Indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo ou luzes de perigo. Agora, primeiro, para além da importância de nós
as ligarmos, é preciso saber porque é que as temos que utilizar. E situações em que nós somos obrigados a utilizar as mesmas. Não é quando me apetece, não é como forma de agradecimento, por exemplo, ao outro veículo me ter deixado passar. Já falámos nisto, falámos na situação do agradecer, que é levantar a mãozinha, mas sim, estas luzes, as luzes de perigo, podem ser utilizadas em caso de imobilização forçada do veículo por avaria ou por acidente, portanto, para sinalizarmos o nosso veículo quando efetuamos, por exemplo, uma paragem para largar um passageiro, ou então, como eu disse, em caso de avaria ou de acidente, se quisermos assinalar a marcha de urgência, portanto, se transportarmos alguém e estamos a transportar alguém para o hospital, não temos a luz rotativa azul, certo? Então, o que é que nós fazemos? Durante o dia, luzes de perigo e o sinal sonoro, certo? À noite, luzes de perigo e os máximos, ou seja, máximos médios, portanto, os sinais de luzes. Portanto, são outra situação. Em caso de redução súbita da velocidade, que acontece muitas vezes na autoestrada, vocês começam a ir na autoestrada e de repente começam a olhar lá para a frente e começam a ver os carros todos a parar, todos em filinhas. Então todos nós, e nós próprios, temos que ligar as luzes de perigo, que é para avisar que vamos começar a reduzir a nossa velocidade e que o trânsito vai estar parado mais à frente. Portanto, redução súbita da velocidade é uma das situações, para avisarmos os carros que vêm atrás que vamos começar a reduzir a nossa velocidade, certo? Também é uma das situações em que temos que utilizar as luzes de perigo. Isto é para saber. Posso-vos dizer que até no dia do exame de condução há examinadores que vos perguntam: olha, onde é que ficam as luzes de perigo? E vocês dizem, vai-vos aparecer, nós vamos ao painel de instrumentos, vai aparecer um triângulozinho vermelho, certo? Que é, o símbolo é igual em todos os veículos, a disposição é que nos veículos é num sítio, noutros é noutro, mas o símbolo é sempre o mesmo, ok? Então o que é que diz? Carregam, aquilo liga. E agora diga-me, duas situações em que nós temos que utilizar essas luzes. Pode-vos ser questionado no dia do exame. E depois é preciso, porque reparem, vocês tiram a carta, ok? Vamos para a autoestrada, o vosso carro fica imobilizado por avaria, vocês vão até colocar o triângulo, até põem o colete, certo? E esquecem-se de ligar as luzes de perigo. O agente está mal disposto, certo? Chegamos lá, ok. Falta de sinalização do veículo por acidente ou por avaria, contornação muito grave, vão tirar a carta outra vez. Estão nos 3 primeiros anos de carta, estão no regime probatório, ok, vamos tirar a carta outra vez. Ficaram sem carta, têm que ir tirar outra vez para a escola. Isto é só para vos dar um exemplo. Que é para não chegarmos àquela parte por essa falta de sinalização do vosso veículo, vocês levarem com o carro em cima. Por exemplo, que ainda é pior. Perceberam? Portanto, isto é importante. Não é, ok, eu preciso saber até conversa de costume, não é? Eu preciso saber até o dia do exame de código. Depois já não preciso saber nada disto. Desenganem-se. Isto é importante. Como a situação da utilização dos máximos também é muito grave, mesmo sendo uma contornação grave. E mesmo sendo leve. Eu costumo dizer, ok, leve, vocês, tendo muito dinheiro para pagar, podem as cometer as que quiserem. Mas alto lá. Certo? O dinheiro está caro, como eu costumo dizer. Perceberam esta situação também das luzes de perigo e da obrigatoriedade. Já agora, vamos falar, obviamente, na situação dos indicadores de mudança de direção, que são o pisca da esquerda ou o pisca da direita, mudanças de via, mudanças de direção, sinalização de manobras, sinalizar para parar, pisca da direita, sinalizar para arrancar, pisca da esquerda, regra geral. Vamos mudar de via de trânsito, vamos mudar de direção. Temos um veículo para contornar, atenção, temos um veículo para contornar, mas nem vamos precisar de sair da nossa via de trânsito. Temos que sinalizar na mesma. Um desvio, nós dentro da nossa via de trânsito, ok? Temos que fazer um desvio, mesmo que a gente, como eu estava a dizer, não passemos para a outra via de trânsito, para a via de trânsito em sentido contrário, não tem mal nenhum. Nós temos que sinalizar. Vamos dar 1,5 m para um peão que está na berma, vamos dar 1,5 m para um velocípede que está a circular à nossa frente, mesmo que a gente não passe para o outro lado, que a via até pode ser larga, temos que sinalizar. Tem que haver essa comunicação. E é sempre, como eu costumo dizer, que os indicadores de mudança de direção são como a RTP1. O que é a RTP1 é? Sempre a primeira. Portanto, os piscas é sempre o primeiro. Sempre. Vocês não travam e depois me dão um pisca. Primeiro damos pisca e depois é que travamos. Porque alto, estamos a dar pisca, o carro da frente está a dar pisca, calma, que ele vai reduzir a velocidade. Possivelmente, ou vai parar, ou vai
O tal enviar um mail, principalmente ao veículo que vai atrás de nós. Ok? Os automóveis ligeiros, e isto é importante das cores, os automóveis ligeiros e pesados, de regra geral, têm que ter as 4 luzes de pisca, os 4 indicadores de mudança de direção, agora até tem mais, como eu disse, ok? À frente, 2 luzes brancas ou laranja. Portanto, à frente pode ser branca ou laranja. À retaguarda, podem ser vermelhas ou laranja. Portanto, à frente, os piscas têm que ser brancos ou laranja. De lado, tem que ser brancos, ok? E à retaguarda, tem que ser 2 vermelhas ou 2 laranjas. Portanto, atrás pode ser vermelho ou laranja. Eles falam muitas vezes, às vezes, no âmbar, ok? À frente é brancas ou laranja. Ok? Certo? Não esquecer, retaguarda é vermelho ou laranja. Desculpem, eu enganei-me numa coisa. Laterais não é brancas, desculpem. Laterais é laranja. Lateral só pode ser laranja. Esqueçam. À frente é que pode ser branco ou laranja. Exatamente. Laranja, laterais. Já estava aqui a coisa. De laterais, laranja. E atrás, vermelho ou laranja. Está? Está a resposta. A verdade. Exatamente. Já agora, primeira palavra-chave. Desculpem lá. 04. Primeira palavra-chave. Número 04. Deixem-me só confirmar. Exatamente. 04. Ok? Continuando. Ok? Lá está aqui os piscas, os indicadores de mudança de direção. Ok? Luzes de perigo. Ok? Pronto. A tal situação que eu falei aqui da redução da velocidade. Lá está. A utilização das luzes de perigo para avisar que vamos reduzir a nossa velocidade. Okay? Quando o nosso veículo for supostamente considerado um perigo, quer seja imobilizado por avaria ou por acidente, pronto, foi o que já falámos também. Ok. Eu acho que passou há bocado aqui a situação da matrícula. Ok, está aqui. Pronto. Depois temos a luz de chapa de matrícula, ok, que são uma ou duas luzinhas brancas que simplesmente têm que iluminar a matrícula, ok, e têm que permitir que outro veículo consiga ler a nossa matrícula a pelo menos 20 metros. Portanto, estas luzinhas têm que permitir que a nossa matrícula seja visível, legível a pelo menos 20 metros. Que normalmente ou é uma, normalmente tem duas luzinhas aqui por baixo. Tipo, uma por baixo do A e outra por baixo de um dos zeros, por exemplo. Ok? Então, iluminam a matrícula. Entendido? Permitir que a matrícula seja visível, ok? A pelo menos 20 metros. Legível. Depois temos a luz de marcha atrás, que eu não sei como ela deve ter passado algures, que eu não vi nem que ela está. De qualquer... deve ser aqui, exatamente. Pronto. Como vocês viram, este carro amarelo ao fazer marcha atrás, acendeu ali uma luzinha. Como eu disse, não é uma luz obrigatória. Ok? Mas, tendo, tem que funcionar e não pode iluminar, é branca, é a única luz que ilumina para trás e não pode iluminar mais que 10 metros. Porque não pode, e não pode, obviamente, provocar encandeamento. Luz de marcha atrás, luz branca, é a única luz que ilumina para trás, ok?
certo? É uma luz branca. Não pode iluminar mais do que 10 metros, porque não pode provocar encandeamento. Ok? Pronto, isto é a importância dos indicadores de mudança de direção, ou seja, a parte da sinalização das manobras, mudança de via, mudança de direção, contornar um veículo, iniciar e concluir uma ultrapassagem, certo? E depois a situação das luzes de perigo, nas situações que nós já falámos, e depois a cor. Pronto. Em relação à situação das avarias das luzes. Esperem aí que eu tenho que eu tinha aqui uma imagem qualquer que eu tinha de um pesado. Exatamente. Supostamente, estão a ver, aqui isto é aquilo que eu vos falei. O veículo com comprimento superior a 6 metros, luz de cor âmbar, aquelas luzes laterais, portanto, quando ligamos as luzes de presença, acendem essas luzinhas de presença laterais, ok? E fala. Espera aí que vai... exatamente, é isto que eu queria. E isto aqui é dos 2,10 metros. Ok? Comprimento superior a 2,10 metros, tem as tais duas luzinhas em cima. Estão a ver ali, na extremidade? 6 metros de comprimento, 2,10 metros de largura. Portanto, qualquer veículo que tenha mais de 2,10 metros de largura ou mais de 6 metros de comprimento, tem que ter essas luzinhas brancas aqui em cima e tem que ter as luzes de cor âmbar laranjado de lado. Foi aquilo que eu tinha falado há bocadinho. Está aqui as âmbar. Pronto. Em relação à importância das luzes que eu tinha falado, isto também já falámos, a luz rotativa, ainda se lembram? Das luzes rotativas? Para qual é a luz rotativa amarela? Para quem é? Para que veículos são? Nós na altura falámos. Alô, estou à espera. Luz rotativa, isto é para descansar a minha voz. Hoje dá tempo para descansar um bocadinho. Luz rotativa amarela e luz rotativa laranja. Exatamente. Veículos de marcha lenta ou veículos para efetuarem construídos para desempenhar apenas uma função. Eu até vos dei o exemplo do caminhão do lixo, dos reboques dos veículos acidentados ou avariados, que são construídos especificamente. É só vocês pensarem que veículos é que nós vemos a circular na faixa de rodagem com luz rotativa amarela. Vocês veem os veículos de marcha lenta, quais é que são? Os veículos quê? Qual é que são considerados veículos de marcha lenta? Pensem em veículos que vocês estão fartos de ver aí que têm luz. Tratores agrícolas, ou seja, os veículos agrícolas. São veículos de marcha lenta. E depois, mas eu também vejo o caminhão do lixo, vejo o carro piloto, pesados, alguns. Pesados de grandes dimensões, que transportam mercadorias de grandes dimensões, têm. E até são acompanhados por um carro piloto, que vamos dar na próxima aula. É a matéria de quinta-feira. Certo? Portanto, esse tipo de veículos são veículos construídos para desenvolver apenas uma função. Certo? Portanto, tem então a luz rotativa amarela. Se tiver só uma, de que lado é que ela tem que estar do veículo? Exatamente. E tem que nos permitir que a gente consiga ver esse mesmo veículo a pelo menos 100 metros. A luz rotativa azul é para os veículos que são construídos para desenvolver missões urgentes de socorro. Certo? Carros bombeiros, polícia, INEM, ambulâncias, certo? Whatever. Tem a luz rotativa azul. Vamos só ver as avarias. Esperem aí, mas primeiro vamos ver aqui os refletores. Antes disso. Estão a ver esse? Está a ver aqui um veículo agrícola com a luz rotativa lá amarelinha em cima ou laranjada?
Sabem o que é que significa este triângulo? Com os vértices cortados? Sai lá. Representa que é um veículo de marcha lenta. É este triângulo que nos diz, sempre que vocês olharem para um veículo, a retaguarda que tem este triângulo, este veículo é um veículo de marcha lenta. Assim como está a carregar o vídeo. Estão a ver aqui outro? Veículo marcha lenta. Assim como quando vocês olharem para a traseira de um veículo e tenha esses modelos, ou modelo 1, 2 ou 3, vocês podem comprovar na imagem de cima. O que é que significa? Que esses veículos são veículos, se forem, atenção, aqui tem 2 pesados de mercadorias, mas podia ser um pesado de passageiros. Se vocês olharem para um autocarro, na traseira tem isso. Tem um destes tipos. Ou um na horizontal, ou 2 na vertical, certo? Ok? Como é que se chamam isto? São veículos que pesados. Quer dizer que o veículo que vai à nossa frente é um veículo pesado, ou seja, que o seu peso bruto ou massa máxima, isto é importante, peso bruto ou massa máxima é superior a 3.500 kg. Por isso é que são pesados. Ligeiro até 3.500, acima de 3.500 é pesado. Então, significa que o veículo que vai à vossa frente é um veículo pesado, pode ser de mercadorias ou de passageiros. Neste caso, os 2 exemplos são de mercadorias, cujo seu peso bruto é, ou massa máxima autorizada, que é a mesma coisa que peso bruto, é superior a 3.500. Assim como quando tem a inscrição veículo longo, para além de significar que é pesado e que o seu peso bruto é superior a 3.500, significa que tem mais de 12 metros. Contem as letras. Quantas letras é que tem veículo longo? É uma maneira para vocês decorarem. Tem 12. Portanto, significa que esse veículo é pesado e que tem mais de 3.500 kg de peso bruto ou massa máxima, e significa que tem mais de 12 metros de comprimento. Daí ter a inscrição veículo longo. Tem mais de 12 metros de comprimento. Ok? Pronto. Só mais uma parte agora. Isto é importante o que eu estou a dizer. Espera aí que falei. Exatamente. Refletores. Sabem o que é refletores ou não? Normalmente num carro ligeiro é difícil vocês verem. Mas se vocês agora repararem e se forem ao vosso veículo, principalmente ao farol traseiro do lado esquerdo, normalmente há uma parte desse farol que tem tipo um retângulozinho, ok? De um relevo diferente. Notam-me um bocadinho no meio deste painel, deste coisa do farol, do lado esquerdo, normalmente tem sempre uma parte desse farol que é uma tira, tem um retângulozinho diferente, com um relevo diferente. Isso é um refletor. Quer dizer que mesmo que a gente esteja com as luzes desligadas, se o carro de trás ligar as luzes, vai refletir a luz, ou seja, vai tornar o nosso visível naquele ponto. Ok? Portanto, daí ser refletor. Ok? Tem que ser não triangulares e tem que ser vermelho. Para trás vermelhos, para a frente brancos. Ok? Para trás vermelhos. Só são refletores triangulares, que vocês aqui vão ver melhor agora, quando são tipo reboques. Estão a ver ali? Triangulares de cor vermelha. Aquilo é um reboque. Como temos agora aqui, por exemplo, uma autocaravana que vai ter aqui. Isto é só para vocês também terem. Reparem na autocaravana. Oh, já passou, desculpa. Ok. Espera aí. Atrás, estão a ver os triangulares vermelhos? Refletores triangulares vermelhos. E à frente vai ter os 2 brancos. Estão a ver ali? Aquilo não são luzes. São
refletores. Refletem a luz. Não é preciso estarmos aqui a dar isto aprofundado. É só para vocês perceberem. Portanto, atrás, excetuando na situação dos reboques, todos os veículos têm que ter 1 ou 2 refletores não triangulares de cor vermelha. Sendo reboques, tenho então os 2 refletores triangulares de cor vermelha. À frente, no caso dos reboques, tem aquele refletor branco. Ok? Certo? Os outros só tenho que ter atrás. Tá? Pronto. Em relação às avarias. Deixa-me puxar aqui agora para trás, que é para terminarmos. Primeiro, não esquecerem que a não utilização das luzes, quando obrigatórias, é uma contornação grave. Quando obrigatórias e não utilizadas na autoestrada, passa a ser na autoestrada e nas vias reservadas a automóveis e motociclos, passa a ser muito, muito grave. Por exemplo, um motociclo que possa circular na autoestrada, ou seja, um motociclo com mais de 50 cm cúbicos, que esteja a circular durante o dia sem as luzes, contornação grave, numa via normal. Quando é numa autoestrada, passa a ser uma contornação muito grave, ou seja, são obrigados na mesma a ligar as luzes médias, não as levam, certo? Simplesmente muito grave por estar a circular numa via reservada ou numa autoestrada. Mas, regra geral, a não utilização das luzes quando obrigatórias é uma contornação grave. Não podemos circular sem as luzes quando obrigatórias. Okay? É claro que algumas determinadas luzes são mais importantes que outras, mas falando assim diretamente de a utilização das luzes quando obrigatórias, se nós não as utilizarmos, ou seja, basicamente não ligamos nenhuma, não temos nenhuma, obviamente que não. Agora, há situações previstas na lei em que vocês poderão se deslocar, faltando uma luz ou outra, por exemplo, o indicador de mudança de direção, nós até já demos isso. Se nos faltar um indicador de mudança de direção, não podemos circular? Podemos, estritamente para o tempo necessário para compor a anomalia, e nós podemos substituir o indicador de mudança de direção por sinais manuais, que nós até já demos. Lembram-se? Certo? Já vos disse como é que se fazia para parar, para abrandar, etc. Portanto, isto também não é novidade para vocês. Agora, por exemplo, há a situação da luz de cruzamento que eu falei na autoestrada, certo? Que é uma pergunta que sai muitas vezes, que é, se nos faltar a luz média, ou seja, a luz de cruzamento de uma autoestrada, quando nós tínhamos que obrigatoriamente circular com a mesma, certo? Simplesmente não podemos circular. Sem a luz média, eles dizem mesmo, parar imediatamente o nosso veículo e proceder à substituição da luz. Se for a luz de cruzamento do lado direito, já nos permitem circular, por exemplo, até à próxima estação de serviço. Agora, lembrem-se sempre, as luzes do lado esquerdo, para não estarmos aqui, senão vocês ainda confundem, as luzes do lado esquerdo são sempre as luzes... Desculpem. As luzes do lado esquerdo do veículo são sempre as luzes, quer seja à frente, quer seja atrás, são sempre as luzes mais importantes. Um veículo não tendo a luz esquerda, quer seja de presença, no caso da retaguarda, quer seja à frente a situação da luz de cruzamento do lado esquerdo, é muito perigoso. E não devem circular e podem, lá está, cometer uma contornação. Não é podem, estão a cometer uma contornação grave, certo? E, obviamente, se forem apanhados, vão ser multados e vão ficar inibidos de conduzir, vão perder pontos, etc. Portanto, é proibido o trânsito de veículos com a avaria das luzes quando existe a obrigação de as utilizar. Ok? Depois, se o veículo tiver 2 médios, ou lá está, o médio do lado esquerdo, ou tenho os 2 médios, ou tenho do lado esquerdo, mas tem que ter os 2 mínimos à frente, ok? Luzes de travagem, luzes avisadoras de perigo também têm que funcionar, ok? Podemos circular. Mas lá está, reparem, temos que ter as outras luzes praticamente todas. Porque senão, obviamente, não é seguro conduzirmos e podemos estar a cometer. Isto é só um exemplo. Certo? Não se esqueça, não podemos circular quando existe uma avaria das luzes, quando é obrigatória a utilização das mesmas. Ok? Faltando uma luz ou outra, não sendo do lado esquerdo, ok, vamos levar o nosso veículo até um determinado local e vamos compor a anomalia. Se for do lado esquerdo.
Por isso é que existe kit de luz e agora normalmente todos os carros novos têm e os que não têm vocês devem ter no porta-luvas. E sempre que notam a falta dessa luz, certo? Simplesmente vamos lá substituir a mesma. Está ok? Ficaram com umas luzes sobre as luzes? Sim? É sempre. E vai haver aulas mais complicadas e vai haver aulas mais ou menos idênticas. Sempre exigência. Sempre. Vai ser sempre exigência. Por isso é que agora vocês têm hipótese de rever a aula, certo? Têm hipótese de fazerem testes sobre a aula, têm hipótese de lerem as perguntas que são feitas sobre a aula, certo? Para, obviamente, fazerem a avaliação e aprovarem, mas não se esqueçam que isto é para sempre, não é? Para saber. Para o exame teórico, posteriormente, depois de acabarem a vossa formação, para o dia-a-dia. Imaginem que vocês dão as aulas todas de condução, isto é só um exemplo, vocês dão as aulas todas de condução, ok? E nunca choveu. Nunca tiveram que ligar as luzes. Chegam ao exame, vão arrancar para o exame, a meio do exame começa a chover, vocês não ligam as luzes médias, estão reprovados. Isto é só um exemplo. Agora, começa a chover, há condições de visibilidade insuficiente, vocês já têm carta, a polícia vê, vão atrás de vocês, faz paragem. Ok, contornação grave. Muito bem, já estamos tapados, estamos nos 3 primeiros anos de carta. À segunda grave é que ficam sem carta, ainda podem cometer uma grave. Mas, se calhar levamos levo o afilhado atrás e esqueci-me de pôr o sistema de retenção. Outra grave, já são 2 graves. Ou então, e ao telemóvel. Grave. Já é a segunda. Estão a perceber? E não é só isso, é depois, tipo, não nos tornarem visíveis aos outros, às vezes acontecer alguma situação. Nós, com o artefacto todo, muitas vezes os outros não nos veem, não é? O que fará se uma pessoa não cumprir estas coisas mínimas às vezes também. Certo? E isto é para vocês perceberem porque é que eu sou chato. Por acaso, nesta turma não tenho. Mas já houve... Aliás, não sei se tenho. Está aí alguém com carta cancelada? Toda a gente é a primeira vez que está a tirar a carta? Sim? Posso-vos dizer que se calhar é a primeira turma que não tem ninguém com carta cancelada. Posso-vos dizer que se calhar é a primeira turma, certo? Que não tem pessoas aí com carta cancelada. Portanto, hoje em dia acontece muita gente. Estamos sempre a fazer inscrições de pessoas com carta cancelada. No regime probatório, por causa do álcool, ou não parar no stop, ou por posicionamento de via, como eu já vos disse no outro dia, ou por excesso de velocidade, ou por um vermelho. E depois há aqueles casos que é tipo, faltavam um mês para fazer os 3 anos. Posso-vos dizer. E já aconteceu já tive um aluno que já era a 3ª vez e de uma das vezes já tinha carta de mota. E é que vai à vida também. É que não fica só sem carro, fica sem carta. Então, se tiverem outra categoria, ficam sem outra categoria também. Certo? Pronto. E depois infelizmente, há aqueles que vocês estão sempre a ver aí nas notícias, que em vez de vir tirar a carta outra vez, simplesmente não ficam para contar a história. Tá? Pronto, isto é a parte do Bruno. Tem que vos tocar. Isto não é brincadeira. Certo? Portanto, atenção, as notícias... Vocês veem notícias, não é? Mais um jovem, mais não sei o quê, então de mota. Cada vez, infelizmente, não sei porquê, acontece. Ok? Meninos, segunda palavra-chave, número 25. Obrigado a todos. Ao pessoal que está a acompanhar-nos no direto do Facebook, muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de pôr um like. Um like ou um dislike. Ok? Está bem? Portanto, agradeço a todos, obviamente, a presença aí por maturarem. E até quinta-feira. Ok?